confrontado com uma situação em que tem uma equipa da SAD a competir na primeira divisão e tem uma equipa do clube que acaba de ser inscrita na Associação de Futebol de Lisboa. Essa inscrição já foi aceita, portanto, é uma realidade. O Belenenses, há duas equipas com o nome de Belenenses, uma do clube, outra da SAD. Connosco está, como já tivemos a oportunidade de ver, Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol dos Belenenses. E, Patrick, eu tenho aqui duas perguntas, que é como é que se chegou aqui e o que é que vem aí? Eu gostaria de começar por cumprimentar o professor Jorge Castelo e o professor Carlos Diniz, porque foram dois homens que passaram pelo Belenenses e fizeram bons trabalhos quando lá estiveram e são pessoas respeitadas pela massa associativa do Belenenses e, portanto, cumprimentá-los. Cumprimentar também o Dr. Fernando Reboureiro de Seara, que é aqui um habitué do programa, que eu costumo ver, e o Zé Manel. Interessa-me pouco falar do passado, com toda a franqueza, porque penso que as pessoas estão fartas. Os últimos 5 anos foram martirizantes para a massa associativa do Belenenses. Foram 5 anos esquizofrénicos. Eu gostava, se calhar, de começar por dizer, de forma muito clara, que fora do Restelo não há belenenses, não é? Nós estamos a viver um momento em que temos sensações mistas. Por um lado, quer dizer, temos o coração a sangrar. Estamos magoados com aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu era para nós uma coisa impensável, não é? Nós termos um protocolo que regula as relações entre o clube e a SAD. Ter sido denunciado pelo clube no sentido de propormos alterações modificativas a esse protocolo. Uma Assembleia Geral de Sócios do clube ter mandatado uma comissão de negociação liderada por duas figuras do clube, a figura institucional número 1, que é o Dr. Pedro Pestana Bastos, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o Dr. Henrique Abcacis, Presidente do Conselho Geral, foram mandatados pelos sócios no sentido de se sentarem à mesa das negociações com a SAD, no sentido de chegarmos a uma nova relação, num protocolo que pudesse equilibrar a relação. E pura e simplesmente termos assistido a uma falta de comparência da SAD a todos os pedidos, a todas as marcações, a todas as petições, a todas as tentativas que foram feitas, não só por essa comissão, mas por pessoas, por sócios do Belenenses, e depois chegarmos ao dia 28 de junho e sermos confrontados com a saída da equipa para o estádio ali, municipal do Eiras, o Jamor, é uma coisa que para nós era impensável. Era uma coisa que era impensável. E, portanto, por aí nós vivemos todos no Belenenses um momento de tristeza. Mas, por outro lado, também eu diria que, em simultâneo, também vivemos um momento de grande alívio, porque acreditamos que, com a saída da equipa do mítico Estádio do Restelo, que é a mítica casa do Belenenses, se quebrou o último vínculo entre essa sociedade e o clube fundador. Portanto, aquela equipa deixa de ser o Belenenses, aquela equipa que vai jogar ali deixa... O Belenenses já tinha perdido quando saiu das Salésias para o Restelo. É curioso, do ponto de vista social. É verdade, é curioso que me fale nisso, e tem a ver com o caminho que nós vamos trilhar a partir de agora e que eu gostava de partilhar aqui com todos. Sabe que há 56 ou 57 anos o Belenenses foi expropriado, por outras palavras, roubado pelo Estado português, porque o Ministro das Obras Públicas de então anunciou solenemente que ia passar uma estrada nas Salésias, que era o maior campo que havia em Portugal, o mais emblemático, o primeiro que teve relevado natural, que teve pista de atletismo, que teve iluminação, que teve bancadas, e portanto era um estádio de referência do futebol português. Já havia um precedente. O Benfica, eu sei. Nas Amoreiras, sim. Também foi expropriado para poderem fazer o viaduto, que é hoje o viaduto de Duarte Pacheco, e depois a autoestrada. O Benfica, nesses anos, na década de 40 para 50, foi expropriado do campo que tinha nas Amoreiras, exatamente no sítio onde é hoje o Liceu Francês, e depois teve que ir durante vários anos jogar para a Estância de Madeira, ao Campo Grande, até fazer o Estádio da Luz. E é nesses processos que as instituições ganham referências e ganham identidade e ganham mística, porque quando isso aconteceu ao Belenenses, nos jornais da altura, se consultarem, o que se dizia em Portugal é que o Belenenses acabou. O Belenenses ficou sem Estado e, portanto, acabou, morreu,
já tinha sido campeão nacional, era uma referência do desporto nacional e portanto, toda a gente dizia que acabou. E sabe qual foi a resposta que os bolonenses deram? Em cima de uma pedreira, fizeram ali o estádio mais bonito de Portugal. Foi a resposta que os bolonenses deram. E isso é que é ser bolonenses. E aquilo que nós propomos a partir de agora, o nosso caminho, é justamente propormos aos sócios do clube... É mesmo o caminho das pedras. É recomeçarmos. Ninguém nos pode proibir de começar. Eu sei que existe uma franja da massa associativa, que ainda assim eu considero que é uma percentagem muito baixa, mas que eu respeito muito, que são pessoas que têm dúvidas sobre o caminho que vamos trilhar. Não é? Patrick, desculpe, mas em relação a essas pessoas, eu tive hoje contacto com algumas que me perguntavam, até me pediam para lhe perguntar se não houve déficit contraditório, se não havia possibilidade de as partes se entenderem e até, em limite, de alguém da SAD ter ido à Assembleias Gerais do Belenenses explicar também a sua parte, se isso não teria sido possível fazer. Eu penso que aquilo que é evidente, eu respeito essas pessoas, porque são pessoas bem intencionadas, pessoas de boa fé. Essas pessoas são pessoas de Belenenses? Belenenses de coração, eu sei, há alguns nesse registro. Preso. E as pessoas têm que perceber o seguinte, porque é a minha opinião e tenho poucas dúvidas sobre isto. Esse caminho seria possível se a Code City controlasse o presidente do Belenenses, seja ele qual for. Com o anterior presidente do Belenenses, António Soares, escreveram uma carta no final do mandato pública, que saiu nos jornais, dizendo: com este presidente António Soares nós não negociamos, com o próximo que vier nós estamos aqui disponíveis para negociar. E agora dizem exatamente a mesma coisa. Com este, Patrick, nós não negociamos, mas estamos dispostos para negociar com o próximo. Não é? E, portanto, será sempre com o próximo. O que é inaceitável é que essa empresa, Code City, pretenda sempre condicionar a vida interna do clube, a vida associativa do clube, e queira escolher quem são os seus interlocutores do outro lado. Mas já houve António Soares, já houve Patrick, já houve esta comissão de negociação com Pedro Pestana Bastos e Henrique Abcacis, já houve o Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Dr. João Mourão, já houve o antigo Presidente do Conselho Geral, José Eduardo Ferreira. Portanto, já houve uma série de tentativas e, portanto, não é possível. Portanto, eu diria a essas pessoas que entendo que não é possível. Qual é o receio que as pessoas que me contactam, algumas pessoas que me contactam têm? Que nós, neste processo, neste caminho que vamos ter que fazer, possamos perder sócios. Mas eu digo-lhe qual é a nossa experiência no terreno. Nos últimos dias tem havido uma corrida à Secretaria do Clube de famílias inteiras a inscreverem-se a voltarem a ser sócios, pessoas que tinham suspendido a condição de sócio, que tinham deixado de pagar cotas inteiras. Basta ir às redes sociais e ver famílias inteiras a publicarem o novo cartão de sócio, pais, mulheres, filhos, avós, muita gente a voltar, novos sócios, inclusive gerou-se um movimento muito interessante de pessoas de outros clubes a irem se associar no Belenenses, por simpatia por este caminho que nós estamos a propor fazer. E, portanto, são sinais muito interessantes. Agora também lhe quero dizer, não é possível, e temos de ter a coragem de dizer uma coisa, quantos sócios é que o Belenenses neste momento 7 mil e qualquer coisa. Pagantes? Sim, pagantes. 7 mil e qualquer coisa. Perdemos 10 mil com as piscinas. Como é que estes sócios vão ver os jogos do Belenenses SAD? Eu não sei se vão ver os jogos... Não, mas se quiserem. Se quiserem, têm todo o direito de o fazer. A questão não é essa. Havendo esta divisão entre o Belenenses Clube e o Belenenses SAD, o facto de ser sócio do Belenenses Clube, que benefícios lhes dá na aquisição de lugares para ver os jogos do Belenenses SAD? Nenhuns, porque nunca deu, nos últimos 5 anos, não havia controle de acesso de sócios no estádio. Portanto, qualquer pessoa podia aceder porque não havia controle da condição de associado do clube, que era uma coisa que nos prejudicava imenso. Mas eu quero dizer, porque é preciso coragem para dizer isto que eu vou dizer, mas eu assumo isso porque tenho essa consciência. Não é possível o Clube de Futebol Os Belenenses fazer este caminho que se propõe fazer e que vamos conseguir fazer. E com isso, se calhar, com o caminho que vamos fazer, chegando a bom porto, se calhar nunca como nessa altura, vamos merecer o título de 4º clube grande do futebol português, porque vamos fazer um trabalho de dignidade, de verdade. Não é possível fazer este caminho sem perder algumas pessoas. Eu sei que vamos perder alguns sócios. Acredito que vamos ganhar muitos mais e vamos perder alguns sócios. Mas esses sócios que vamos perder, eu sei que são tão ou mais belenenses do que eu. E quando perceberem o caminho que estamos a fazer, que é um caminho de seriedade,
um caminho de credibilidade no futebol português. E quando começarem a ver o clube a escalar o trajeto que vai ter que escalar, eu sei que esses sócios vão voltar outra vez mais fortes do que nunca, porque têm o Belenenses no coração e nunca vão abandonar o seu clube do coração. Eu tenho a certeza absoluta disso. Portanto, há alguns sócios que nós possamos perder agora, que são gente de bem, gente que gosta do Belenenses, eu sei que mais à frente os vamos recuperar outra vez. Estou perfeitamente tranquilo relativamente a isso. Agora temos é que olhar em frente, quer dizer, porque vale pouco a pena olhar para trás, não é? E, portanto, eu acredito que os sócios nunca vão abandonar o seu clube do coração. Acredito que esta equipa, que vai começar agora na primeira divisão distrital de Lisboa, Clube de Futebol dos Belenenses, a nossa equipa sénior, que vai ter muito apoio da massa associativa. Estou seriamente convicto disso, e que os sócios do Belenenses se vão unir mais do que nunca. E isto, independentemente de quem sejam os órgãos sociais, porque isto é válido para quem vier a seguir. Eu costumo dizer que isto é uma estafeta. Qualquer dia eu vou passar a estafeta a outro sócio amigo do Belenenses que vai continuar este caminho, e depois ele há de passar outra vez a estafeta, porque isto é muito pesado nas condições atuais ser presidente do Belenenses. É quase uma comissão de serviço, como se fôssemos um comando, um ranger. Eu já estou aqui há 4 anos, já é uma comissão de serviço. É uma comissão de serviço longa, eu tenho força, porque a razão há muita força, sinto muito apoio da massa associativa, todo o caminho que foi trilhado foi sempre validado em Assembleia Geral, mesmo muitas matérias que não havia necessidade de fazermos Assembleias Gerais, a decisão é sempre dos sócios, é isso que eu defendo, e portanto podem contar comigo enquanto quiserem que eu aqui esteja. Mas isto é uma estafeta e nós precisamos da união de todos os sócios. Uma equipa para subir divisão, neste caso, quanto é que custa? Eu diria que... Quanto é que o Belenenses pode dispor? Não, eu diria que ela vai custar ao clube zero. Vai custar ao clube zero, porque neste momento, com os patrocínios que já conseguimos regimentar, porque nós não somos, com todo o respeito pelos outros nossos concorrentes e adversários do campeonato distrital, nós não somos um clube do distrital, como é lógico, somos uma marca muito forte. Eu penso que vamos conseguir patrocínios como se estivéssemos pelo menos numa segunda liga, mas com aqueles que já temos garantidos. Mas têm garantidos já temos patrocínios? Aqueles que já temos garantidos, a equipa vai pesar exatamente zero ao clube. Sim, mas vai custar quanto? Eu não queria entrar muito por aí, porque o plantel está em construção. Nós sabemos os valores. Não é fácil fazer um plantel para uma primeira divisão distrital. Não é fácil fazer um plantel. Porquê? Porque a nossa ideia é que ele tenha uma base muito forte de atletas identificados com o Clube de Futebol dos Belenenses. E atletas que tenham passado nos últimos 3 anos pela nossa equipe de júniores. Fomos vice-campeões nacionais há 2 anos. E alguns desses atletas conseguiram projetar-se já para outros patamares, e, portanto, seria pedir-lhes muito recuarem até esta divisão. Portanto, aquilo que estamos à procura são atletas que tenham vínculo com o clube, que tenham a mística do clube, que nós conheçamos bem e que saibamos que são jovens de missão, de compromisso. É isso que estamos à procura, para um projeto a 3, 4, 5 anos, não é um projeto para um ano, e miúdos que tenham muita vontade de estar connosco e que percebam que, apesar de estarem numa realidade do distrital, vão trabalhar com condições e com uma intensidade como se estivessem num campeonato profissional. O Taira vai ser o diretor desportivo, já foi anunciado. Quem vai ser o treinador? O treinador nós apostamos, ele ainda não foi anunciado, embora já esteja a trabalhar. E, portanto, uma boa altura. Ainda vai ser anunciado. Bom momento. Se eu lhe dissesse o nome, nenhum dos presentes conhecia. Portanto, mas dizer que para a posteridade. Dizer que é o Zé Manela ou o António Serafim seria exatamente a mesma coisa. Nós tínhamos 2 caminhos a seguir. Ou apostávamos numa figura do clube, que podia ser perfeitamente, porque há vários com capacidade para serem treinadores do Belenenses, ou se não, apostávamos naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que temos uma estrutura de futebol de formação de excelência. As nossas 4 equipas da especialização, dos iniciados A até aos júniores A, a forma como trabalham, estão muito próximas das equipes da Primeira Liga. Se forem assistir a um treino nosso, percebem que aquilo é tudo ao pormenor, que se trabalha com muita qualidade. E temos ali gente de muita qualidade e, portanto, nós entendemos que devia ser uma aposta em alguém já identificado com o projeto, que já está connosco há vários anos, e, portanto, vai ser uma equipe técnica formada essencialmente por eu diria, prata da casa,
vamos ter, em princípio, na equipe técnica um atleta que foi referência do Belenenses enquanto jogador. Podemos dizer o nome? Não queria dizer ainda. Não? Desculpe, mas será o primeiro a saber, o Delgado. Não. E a bola, serão os primeiros a saber. Muito bem. Em relação a outras matérias, em relação ao contrato que foi estabelecido e que foi aprovado em Assembleia Geral com o Lidl, passa a publicidade, não há nenhum problema com outra marca, nomeadamente com o Pingo Doce, não haveria nenhum contrato anterior que pudesse vir a prejudicar este, nem nenhum direito de preferência? Não, posso explicar. Em primeiro lugar, dizer que este arranque da requalificação do projeto do Restelo era uma velha aspiração de várias gerações de belenenses. E, portanto, como foi sabido, conseguiu-se uma aprovação de um PIP na Câmara Municipal de Lisboa por unanimidade das forças partidárias com assento no Executivo Camarário, e foi um objetivo cumprido que muito nos satisfez, e eu diria que logramos atingir esse objetivo porque as forças partidárias perceberam que o projeto de requalificação do Belenenses era alguma coisa que aproveitava não só ao Clube de Futebol dos Belenenses, mas também à zona de Belém e à própria cidade de Lisboa. E, portanto, eu diria que era preciso, o mais rapidamente possível, darmos o pontapé de saída numa era de modernidade no Clube de Futebol dos Belenenses. Como sabe também, nós, em 2007, o clube contraiu um empréstimo de 5 milhões de euros junto do Banif. E, portanto, era há muitos anos uma espada apontada à cabeça do clube, até porque desde 2007 até hoje o clube só pagava juros, portanto nunca conseguiu amortizar um cêntimo da dívida. Aliás, agora, pela conta corrente do mês passado, devíamos qualquer coisa como 5 milhões e 400 mil euros, portanto ainda devemos mais do que aquilo que pedimos e já pagamos cerca de 2 milhões de euros ao Banif e, portanto, era um contrato aterrador para o clube e para a tesouraria do clube. Nunca nenhuma direção, desde 2007 até hoje, logrou conseguir resolver essa questão, e porque de facto era impossível que o conseguissem fazer. E nós, com esta pontapé de saída da requalificação do Lidl, conseguimos de uma assentada resolver o problema, porque o direito de entrada que o Lidl nos vai pagar é justamente assumir a dívida com o Banif. O que vai acontecer na prática é que reduzimos o passivo do clube para metade e, em termos de tesouraria, conseguimos uma injeção de 400 mil euros ano a mais do que aquilo que temos hoje, contando com a renda que vamos receber do Lidl e uma série de receitas que estavam canalizadas para o serviço da dívida e que deixam de estar. E, portanto, é uma questão extraordinária. Com o Pingo Doce não há problema nenhum? Com o Pingo Doce, eu vou-lhe dizer o que acontece. Em 2009, se não estou em erro, a direção da altura do Belenenses assinou um contrato com um protocolo, não era um contrato, um protocolo com o Jerónimo Martins, no sentido de, no âmbito de um projeto de requalificação que estava em análise na Câmara Municipal de Lisboa, de um promotor chamado Rui Ribeiro, se esse promotor viesse a construir nessa parcela 5, na zona onde vai ser feito agora o Lidl, se viesse a construir, o Pingo Doce ficava com um direito de preferência do arrendamento. Para garantir esse direito de preferência, o Pingo Doce adiantou uma importância de 250 mil euros ao clube. Ficou plasmado nesse contrato que, se o clube entendesse desistir desse projeto, Rui Ribeiro ficava obrigado a devolver ao Pingo Doce esse valor, 250 mil euros, em singelo. Ou, se o clube optasse, pura e simplesmente, sem qualquer tipo de justificação, por desistir desse protocolo. Portanto, ficava obrigado a devolver os 250 mil euros em singelo. O que acontece é que em 2014, em primeiro lugar, é que esse grupo Rui Ribeiro insolveu e, portanto, morreu, esse projeto morreu. E, em segundo lugar, em 2014, quando o Clube de Futebol dos Belenenses se apresentou ao Plano Especial de Revitalização, o grupo Jerónimo Martins reclamou os 250 mil euros, portanto, dando por fim do protocolo. Foi considerado um crédito comum, os créditos comuns tiveram um corte de 95%, e, portanto, o Jerónimo Martins é credor no PER do clube no valor de 12.500 euros. As conversas que eu tive com o grupo Jerónimo Martins, porque o Belenenses é uma pessoa de bem, as conversas que fui tendo com o grupo Jerónimo Martins foi no sentido de lhes dizer que, do ponto de vista ético, eu não tinha dúvidas que o Belenenses devia devolver 250 mil euros ao grupo Jerónimo Martins. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. O que acontece é que tenho uma decisão do administrador de insolvência, uma decisão judicial, que diz que nós só devemos 12.500 euros
ao Grupo Jerónimo Martins. E, portanto, eu, enquanto Presidente, não tenho capacidade nem autoridade para tomar a decisão de entregar 250 mil euros ao Grupo Jerónimo Martins, porque, como é fácil de perceber, qualquer sócio depois poderia ter o direito de regresso sobre mim próprio, porque diz que eu tenho aqui uma decisão para pagar 12.500 euros, quem é o senhor, que é apenas o Presidente do clube, para devolver os 250 mil euros. Portanto, o que se passa é isso. Não há nenhum compromisso com o Grupo Jerónimo Martins. No entanto, devo-lhe dizer que esta questão do Lidl, nós fizemos um concurso público para essa parcela. Temos as melhores relações com o Grupo Jerónimo Martins, sempre tivemos, que participou ativamente no pré-concurso, deu-nos sugestões e, portanto, até fizemos algum trabalho em conjunto e, por causa disso, nós, nesse concurso público que fizemos, dávamos uma opção ao Jerónimo Martins relativamente à melhor proposta. Portanto, o Jerónimo Martins, nesse concurso, ficou com direito de preferência e o Jerónimo Martins, legitimamente, optou por não concorrer. Mais uma coisa aqui, que é, qual é a situação neste momento do bingo? Bom, o bingo do Belenenses, historicamente, era a árvore das patacas do clube. Não é? Mas era? O que acontece é que, em 2010, o Belenenses subconcessionou a sua sala de bingo ao grupo Casa da Sorte. E, contratualmente, essa concessão expirou em março de 2016. Em março de 2016, eu agora não lhe consigo precisar, mas tenho a ideia que a Casa da Sorte tinha 12 meses de contrapartidas mensais em atraso com o clube, à razão de 50 mil euros cada mês, porque de resto o PER do clube foi arquitetado justamente tendo em conta essa receita da Casa da Sorte, que eram 50 mil euros, o total das prestações do PER são 50 mil euros e, portanto, isto estava casado e havia essa dívida em março de 2016. E o que acontece é que em março de 2016 a Casa da Sorte entregou-nos a sala de bingo, tendo-se também de alguma forma desinteressado, e na altura a legislação europeia sobre a matéria dos bingos tinha mudado e nós, a partir dessa altura, ficamos impedidos de poder subconcessionar a licença como fizemos até 2016. E, para além dessa impossibilidade, a Secretaria de Estado do Turismo está também obrigada a abrir um concurso público para a atribuição de licença ali naquele local. Na altura não o fez de imediato porque colocaram-se no prato da balança o número de trabalhadores e o número de famílias que trabalham ali no bingo, que é um número muito significativo. E, portanto, foi dada aqui assim uma espécie de moratória até podermos fazer o concurso público e nós, neste momento, é o Clube de Futebol Belenenses que faz a gestão do bingo diretamente, mas assessorados por uma empresa espanhola que, de resto, faz a gestão de várias salas de bingo cá em Portugal, 11, se não estou em erro, e, portanto, somos assessorados por essa empresa. Neste momento, o bingo atinge ali o break-even point todos os meses. E, portanto, o clube, neste momento, nem tem que colocar dinheiro no bingo, nem recebe dinheiro do bingo e as coisas têm funcionado desta forma. As receitas têm subido, há necessidade da Secretaria de Estado de aprovar uma legislação que está em estudo, já está uma portaria para sair, que tem a ver com o bingo eletrónico, que era muito importante porque iria dinamizar bastante as receitas do bingo, porque eu diria que o bingo tradicional, a médio prazo, as expectativas não são as melhores e, portanto, fala-se no vídeo bingo e no bingo eletrónico. Há necessidade de que haja uma aprovação dessa portaria, que, no fundo, legalize esse tipo de jogo nas salas de bingo, que tem muito a ver com o facto das salas de bingo poderem ficar ligadas em rede e, portanto, os prémios poderem aumentar substancialmente. Eu diria que neste momento a situação do bingo é uma coisa que não nos preocupa. Infelizmente não é, pelo menos desde 2015, não é uma fonte de receita do clube com que se possa contar. Tenho mais duas questões, Patrick, em relação ao Belenenses. A primeira tem a ver com a equipa do Belenenses SAD, que vai participar no campeonato da primeira divisão.
E a pergunta é, no seu entendimento, esta equipa vai poder usar o nome do Belenenses e o símbolo do Belenenses? Para nós a situação é clara. Ou seja, em 1997, quando nasceu a lei das SADs, por determinação legal, o Clube de Futebol Lisbolense e todos os clubes que competiam na competição profissional tiveram que personalizar as suas equipas de futebol numa sociedade anónima desportiva. Foi o que nós fizemos, à imagem de todos, e na altura a entrada de capital que o Belenenses fez na sua sociedade anónima desportiva foi uma entrada de capital em espécie. O que transferimos para lá foram os direitos económicos dos atletas e também o direito de inscrição na competição profissional, que era obrigatório. Não transferimos rigorosamente mais nada. Felizmente, diria eu. Ou seja, todo o complexo do Restelo ficou no clube, todo o património material e imaterial ficou no clube e também não se transferiu a marca, nem o nome, nem o símbolo, nem os equipamentos, nem a cor. Portanto, tudo isso ficou no clube. Por isso, houve necessidade de se protocolar duas coisas. Aliás, estão mais coisas protocoladas neste protocolo que agora foi denunciado e que morreu em 30 de junho de 2016, mas havia duas coisas que estavam protocoladas e que eram importantes. Um título para a SAD poder jogar e treinar no relevado do Estádio do Restelo e uma cedência por via de protocolo da utilização da marca, que é uma marca nacional registada em nome do Clube de Futebol Lisbolenses e que, como sabe, a marca é o nome, o emblema, o equipamento, etc, etc, etc. E, portanto, como é evidente, o clube não abdica dos seus direitos sobre a sua marca, como é lógico. E nesta altura é isso que eu lhe posso dizer. Nós não abdicamos dos direitos sobre a marca, nós não queremos que aquela equipa que está ali em Oeiras se possa confundir com o Belenenses. Aquilo não é o Belenenses. O Belenenses tem 10% nessa sociedade. O Belenenses tem 10% nessa sociedade e continua a ser o clube fundador. Portanto, a partir daí, será normal que utilize o nome do Belenenses e o símbolo do Belenenses. O símbolo não. Há duas coisas que temos que distinguir. Uma coisa é a marca. Uma coisa é a marca, que tem a ver com merchandising, com venda de camisolas, etc, etc, etc. E nós aí não temos dúvidas de que a marca é do Clube de Futebol Lisbolenses e que tinha sido cedida por via de protocolo e, portanto, aí não temos dúvidas que não pode ser utilizado. O emblema também não temos dúvidas que não pode ser utilizado. Aliás, faço até aqui um apelo, se me permitirem, à Liga de Clubes para tirar de lá o emblema do Belenenses. Já foram notificados relativamente a isso. Já houve notificação formal. Formal, portanto o emblema é do clube. Coisa diversa é o nome Belenenses, de facto. Tem razão, porque a própria lei das SADs obriga que, no caso das sociedades anónimas desportivas, que foram criadas pela personalização de uma equipa do clube fundador, obrigatoriamente o nome do clube fundador tem que constar da denominação da firma. E, portanto, na firma está lá o nome Belenenses. Mas tudo isso está a ser analisado e o clube não abdica da sua marca, da sua identidade, do seu nome e tudo fará para que aquela equipa não se possa sequer confundir com o Belenenses, quanto mais chamar-se Belenenses. Mas enquanto o Belenenses tiver 10%, isso não pode acontecer. O Belenenses teria que abdicar desses 10%? Isso são os juristas que estão a analisar. Juristas que estão a analisar. Mas isto decorre da razão, não é uma questão jurídica nesta altura, é uma questão só de seguir o raciocínio. Aquilo que eu lhe posso dizer ao José Manuel Delgado é que, seja qual for a decisão nunca será da direção do Clube de Futebol Lisbolenses. A direção será sempre dos sócios do Belenenses. E, portanto, os sócios do Belenenses é que vão dizer qual é o caminho que vamos seguir. Desculpe não lhe poder dizer mais sobre isso. Já não disse o nome de treinador. Não disse o nome de treinador adjunto. Não me está a dizer isto também, não me está a dizer muita coisa. Peço desculpa. Última questão. Acredita que há a possibilidade do Belenenses SAD não participar no próximo campeonato? Atendendo a que a bola teve acesso, e amanhã será tema no jornal, a um documento do Revisor Oficial de Contas do Belenenses SAD que dá conta de alguma inconformidade que pode ser suscetível de prejudicar a inscrição do Belenenses SAD no campeonato da primeira divisão. Eu diria que o nosso caminho, relativamente à Belenenses SAD, nós percebemos claramente que quando a Code City assumiu a maioria do capital social em 2012, os primeiros atos de gestão que praticou foram claramente, hoje, olhando para trás e sendo factual,
primeiro ato de gestão com algum significado que praticou foi o presidente do clube, António Soares, que tinha sido na Assembleia Geral em que se vendeu a maioria do capital. Uma das coisas que foi garantidas é que o presidente do clube, António Soares, continuaria presidente da SAD e, portanto, ele foi liminarmente afastado 2 ou 3 meses depois, se não me falha a memória. E logo a seguir a sociedade apresentou-se a PER, não é? Portanto, estávamos a falar de um investidor que chegou e o primeiro ato de gestão significativo foi saiu o presidente do clube da presidência da SAD e o segundo um plano especial de revitalização. Não, anteriormente. O escrito não ficou, foi dito apenas verbalmente nessa Assembleia Geral. E depois o ato de gestão seguinte foi apresentar-se a PER, que é uma confissão pública de incapacidade de solver os compromissos com os credores, como sabe, para um investidor era estranho, no mínimo. E o terceiro ato de gestão foi justamente denunciar unilateralmente a questão da recompra, porque, eu recordo aqui mais uma vez, que a nossa situação é diferente de todos os outros clubes em Portugal que aceitaram vender a maioria do capital da SAD. É que nós vendemos, mas vendemos acautelando nessa Assembleia Geral e depois ficando plasmado no contrato que o clube ficava com a opção de recompra mandatória em 2 datas e por valores pré-determinados. E, portanto, eu diria que naquela Assembleia Geral de novembro de 2012, jamais os sócios do Belenenses votariam favoravelmente a venda de 51% do capital se não lhes tivesse sido garantido que o clube ficava com direito mandatório de poder recomprar de novo o capital. E, portanto, eu diria que a gestão da Sociedade Anónima Desportiva passou a ser feita como se tratasse de uma sociedade unipessoal. Foi isso que nós encontramos ali, com um máximo de secretismo sobre todas as operações que nós desconhecemos em absoluto, com violação grosseira daqueles que são os direitos especiais do clube fundador. Desde logo, um dos direitos que o clube tem, como sabe, é nomear um administrador, e os sucessivos administradores foram consecutivamente desrespeitados e, portanto, não há reuniões de Conselho de Administração, estão completamente afastados de qualquer tipo de decisão, não têm conhecimento de absolutamente nada, são administradores de direito, mas não são administradores de facto. Portanto, foi isso que veio a acontecer. E, portanto, eu diria sobre isso que ainda ontem tive a oportunidade, fizeram o favor de receber o Clube de Futebol Belenenses na Assembleia da República e as preocupações que nós levamos à Comissão de Desporto e Juventude prendem-se justamente com aquilo que nós entendemos que tem que ser uma prioridade do poder político, que é fazer uma reflexão profunda sobre a lei das SADs. E, de preferência, a lei das SADs poder entrar muito rapidamente no processo legislativo, nem que seja através de uma simples norma interpretativa, porque, de facto, foi uma lei, desculpa a expressão, foi uma lei mal parida, em que os clubes, a ideia era justamente proteger os clubes fundadores e criar um sistema de fidelização da sociedade criada ao clube desportivo, ao clube fundador. Mas o que acontece é que quando os direitos especiais dos clubes são desrespeitados, não há qualquer sanção que se possa aplicar. Não é? E, portanto, como é fácil de perceber, os clubes ficam, muitos deles, clubes centenários, e eu diria que são clubes de norte a sul do país, porque nos últimos dias, depois deste movimento que se gerou à volta do Belenenses, tenho recebido chamadas telefónicas e e-mails de vários presidentes de vários clubes, alguns centenários e alguns históricos do futebol português, que se querem associar ao Belenenses, porque têm os mesmos problemas que nós temos, exatamente os mesmos problemas, sócios desrespeitados, dirigentes desrespeitados, falta de qualquer relação entre a Sociedade Anónima Desportiva e o movimento associativo do clube e, portanto, o Governo tem que olhar para este problema e tem que se mexer na lei das SADs. E o Belenenses está aqui não para liderar este processo, porque nós não queremos uma lei para o Belenenses, não é isso que nós queremos uma lei para o futebol português, uma lei que proteja o futebol português. É isso que nós pretendemos. Porque, de facto, hoje é um problema no futebol português. Se vocês verificarem, de norte a sul do país, nós temos clubes centenários tomados por grupos empresariais, alguns diria grupos empresariais, entre aspas, não se conhece a proveniência dos capitais, não se conhece rigorosamente nada sobre as pessoas. Qual é que foi a proveniência do capital da empresa que comprou a SAD do Belenenses? Isso não faço a mais pequena ideia. Isso não foi vertido já? Isso é mais ou menos público, mas enfim, mas eu penso que isso se calhar interessa pouco. O que interessa, penso eu... Não, mas seria interessante.
Sim, mas o que eu penso que interessa aqui, relativamente à sociedade, perguntou-me há bocadinho se haveria matéria para a Belenenses Chade não se poder inscrever, por exemplo. E eu estou a olhar aí para os seus papéis e vejo aí, eu conheço esse documento que aí está, que é o relatório do Revisor Oficial de Contas relativamente a esta época. Isso é um caso sintomático, de que, de facto, a Liga assobia para o lado e não olha para os problemas. Porque, como é evidente, é público e notório que, no caso da Belenenses Chade, mas haverá outras SADs diz na aqui mesma o seguinte, situação. no ponto 5, durante o exercício fim em 30 de junho de 2017, não foram liquidados os pagamentos por conta, adicionais por conta e especiais por conta, previstos no código do IRC e que, de acordo com os nossos cálculos, ascendiam a cerca de 321 mil euros. Isto é o que o Revisor Oficial de Contas diz. Mas, independentemente do que o Revisor Oficial de Contas diz, o que acontece é que as contas da Belenenses Chade, concretamente, foram aprovadas um ano e tal depois da data legal prevista. E mais grave do que isso, foi convocada uma Assembleia Geral com 3 dias de antecedência. Foi convocada numa quinta-feira para se realizar num domingo. E eu recordo que isto foi uma sociedade que, na sua gênese, no seu ato constitutivo, foi criada por subscrição pública. O que quer dizer que há muitos pequenos acionistas, onde eu me incluo orgulhosamente, que se quisessem marcar presença nessa Assembleia Geral, estavam impedidos de o fazer, porque não se consegue uma carta mandadeira de um dia, no próprio dia. E, como sabe, a legislação comercial obriga a que se cumpra um prazo de 30 dias de intervalo de marcação da Assembleia Geral. E, portanto, eu diria que isto é tudo, é uma sociedade secreta, se quiser, no seguimento justamente dessas reservas todas que são levantadas pelo Revisor Oficial de Contas. O administrador nomeado pelo clube renunciou imediatamente às suas funções, porque ficou preocupado, como é lógico, porque eu repito aqui que ele era administrador de direito, não era administrador de facto, mas, como se sabe, a autoridade tributária e a Segurança Social, nomeadamente, é para o lado que dormem melhor. Primeiro atacam e depois é que vão... Fernando, onde é que a Federação e a Liga ficam no meio disto tudo? Como é que ficam? Eu acho que o que acabámos de ouvir é surpreendentemente grave e gravemente surpreendente. Espero que o que acabei de escutar seja esclarecido e tenha consequências. Ponto. Estás a falar da Liga. Estou a falar da Liga, estou a falar da Federação. O que o Presidente do Clube de Futebol de Belenenses acabou, nestes 40 minutos, de dizer, mostra uma coisa. Mostra que a Liga, se conhece esses factos, e se não os conhece, passou a conhecê-los, não os pode ignorar. Ponto. Mostram que mostram que se não atuar não é por negligência, só para dar nota. Se não atuar, já estamos no âmbito do dolo, para coisas para percebermos. Para que não haja dúvidas nessa matéria. Não vale a pena fingirmos. Eu também conheço quem é o beneficiário final da sociedade maioritária do Belenenses. Até porque estive num processo em que ouvi. Por mera casualidade. Aquelas coisas, uma pessoa está 52 dias em sessões e ouvir. Extrações de certidões de processo. Não vale a pena julgar que nós não escutamos. Eu não conheço o acórdão do Tribunal Arbitral que suscitou, mas o acórdão do Tribunal Arbitral, pela profundidade das análises, independentemente das questões que possam ser, com certeza identifica a origem do dinheiro que maioritariamente permitiu a aquisição por parte da sociedade. Agora, o que o Dr. Patrick acabou de dizer, em alguns pontos, não pode ser minimamente ignorado. Minimamente ignorado. O clube fundador não pode ser abandonado pelas autoridades políticas. Mas o clube fundador, neste momento, formalmente, tem 10% da SAD. Está bem, mas olha uma coisa, eu tenho aqui um acórdão. A Associação de Futebol de Coimbra, que o meu amigo
Dr. Vaz de Castro me enviou, de uma situação de um clube, já não estamos a falar aquilo que eu e o professor Carlos disse, estamos a falar um bocado do Atlético, não é? Do Atlético. Aí posso dizer o nome do clube? Aqui pode dizer o nome? Posso? Pode. Posso, Naval 1º de Maio. Naval 1º de Maio. Estamos a falar com uma situação, Naval 1º de Maio SAD, Naval 1º de Maio Clube. E aquilo que o Presidente Belenenses pediu na Assembleia da República é que importa suscitar no Governo, importa criar norma jurídica habilitante que resolva rapidamente estas situações. Estas situações. Mas eu, se me permite, Sr. desculpe interrompê-lo, eu não disse nada de mal, para não. Não. Queria só, relativamente à Assembleia da República, o que é que eu acho que era absolutamente fundamental. Nos casos em que um clube fundador perde a maioria do capital da SAD, como é o nosso caso, e há muitos outros em Portugal, no caso em que deixa de exercer o controle sobre a sociedade, e nos casos em que o investidor maioritário, seja ele qual for, e portanto isto não aproveita ao Belenenses, aproveita a todos, no caso em que o investidor maioritário viola grosseiramente os direitos especiais conferidos por lei e que o legislador quis proteger relativamente ao clube fundador, tem que haver possibilidade do clube fundador poder resgatar a sua posição e no minuto seguinte constituir uma SAD e ocupar o direito de inscrição da sociedade anterior. Tem que haver esse direito, porque se não houver este tipo de sanções, os clubes centenários vão ficar todos reféns destes grupos económicos que estão a chegar ao futebol, cada vez chegam mais, não são sancionados a proveniência dos capitais, nomeadamente, e os clubes centenários vão ficar reféns desta situação, eu diria, perpetuamente. E não pode ser. O legislador tem que olhar para isto. É para isso que existe a Casa da Democracia. De resto, até se trata de um decreto-lei da Assembleia da República, nem sequer é do Governo, e, portanto, é a casa certa para as pessoas... Mas aí vamos pôr as histórias. Basta ao IGA querer. Porque o IGA regulamenta sobre tudo, até regulamenta sobre comportamentos televisivos. Pronto. Vamos. Eu não falo na Liga, só porque eu não tenho fé na Liga. Mas estou a dizer até sobre comportamentos. A Liga pode rapidamente fazer uma norma. Agora, até a FIFA. Uma norma, a Assembleia de Presidentes, pronto, independentemente de todo disso, a Assembleia de Presidentes, pode fazer uma norma exigindo, vinculando a delimitação e a origem do conjunto das participações sociais das sociedades participantes nas competições profissionais. A origem. É evidente que vai ter um problema, que não tem Mário Centeno, o professor sabe qual é? A quantidade de offshores que vai aparecer vai ser uma angústia existencial. Vamos pôr as questões como elas são, para os nossos telespectadores perceberem. Porque há clubes que, eu vou dizer, aquilo que está a acontecer com o Belenenses vai ser pioneiro de uma realidade que vai acontecer no futebol português nos próximos 2 anos. Que está a acontecer. Já está. Que vai ser terrível. Estamos a falar de uma situação aqui, não é? Clube fundador, certo? Mas estamos a falar de dinheiro sempre de pá incógnito. Estamos a falar de dinheiro de múltiplos pais. Mas eu acho que o problema passa também um bocado por o princípio do problema, talvez, direi eu, não tenho muito conhecimento acerca da legislação, tem a ver mesmo com o princípio e da origem dos investidores. Eu acho que tem que haver a regulamentação para quem pode ser ou quem não pode ser investidor. É isso que eu estou a dizer? Não é? Ou quem é investidor? Pelo menos saber-se quem é, não é? Porque eu perguntei quem é que é o investidor, de quem é que chegou à frente do dinheiro para o Belenenses. Há supostos investidores, que investem e desaparecem. E desaparecem. E agora? Há países ao princípio de setembro e vai saber. Não é? Mas, doutor, esta questão... Zé Manuel Delgado. Vou chegar à Operação Marquês e vou saber? É isso que queres dizer? Eu disse ao princípio de setembro. Era isso que querias dizer? Mas estamos aqui... Eu diria o seguinte, se me permitem, relativamente aos investidores. O problema é que a maior parte dos investidores, quando chega à aquisição da maioria do capital do SAD, adotam uma política como se estivessem a gerir uma sociedade unipessoal. É isso que acontece. E o que as pessoas deviam perceber
é que isso é possível. Isso é possível. Lá atrás, em 1997, quando se fez a lei, havia 3 possibilidades de criação de uma SAD. Ou pela personalização de uma equipa de futebol, que foi o que nós fizemos, ou personalização do próprio clube, que ninguém fez, ou uma SAD de raiz. Há a possibilidade de se criar uma SAD de raiz. Eu, Zé Manuel Delgado e o Dr. Fernando Seara podemos fazer os 3 uma SAD de raiz, começamos. Já houve pelo menos um exemplo em Portugal, um clube chamado Algarve United, mas que depois acabou por desaparecer passado 1 ano ou 2. E, portanto, se os investidores pretendem entrar no capital de SADs, que tiveram origem na personalização de uma equipa de futebol, de um clube fundador, têm que ter a capacidade de gerir em equipa e com respeito pelo clube fundador. Se não quiserem fazer isso, têm bom remédio, que é criar uma de raiz. E isto é que ainda não foi entendido e devia ser entendido. Os investidores têm tanto maior dificuldade em gerir sozinhos, como se fosse uma sociedade unipessoal com secretismo, sem dar cavaco a ninguém, têm tanto mais dificuldade quanto maior for a personalidade do clube onde vão encaixar. E no caso do Belenenses, a personalidade do Belenenses, como se sabe, não é forte, é fortíssima, é um gigante, não é? E, portanto, aquilo que foi tentado ser feito no Belenenses e que tem sido feito no Belenenses, num clube como o Belenenses, eu diria que é impossível acontecer. Pode acontecer noutro tipo de clubes, no Belenenses não pode acontecer. E, portanto, eu apelo à Liga, a Liga atua por delegação de poderes, mas também a Federação Portuguesa de Futebol, porque a Federação Portuguesa de Futebol tem o dever de fazer cumprir os regulamentos e de fiscalizar a atividade da Liga também. Não é? E, portanto, são 2 entidades que não podem sacudir a água do capote, têm que olhar para isto, têm que perceber o movimento que se está a gerar no país, porque está-se a gerar um movimento no país, as pessoas estão incrédulas com aquilo que está a acontecer. Infelizmente, o Belenenses tem pouco tempo de antena e, portanto, a situação do Belenenses, se fôssemos o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, que estão em todos os canais e com vários opinadores, já toda a gente tinha percebido o que se passa no Belenenses. Nós temos mais dificuldade, temos pouco tempo de antena, há muita contra-informação, há muita poeira, há muito vapor, as coisas são mais simples do que aquilo que parecem, é aquilo exatamente que eu coloquei aqui em cima da mesa, e a única forma que eu estou a ver de poder haver uma saída é o poder político e as pessoas que neste momento têm o poder também no futebol português, a Federação e a Liga, olharem para este problema com vontade de o resolver. Mas não é só o do Belenenses, porque eu não estou a falar apenas em nome do Belenenses. É evidente que é a minha dama, é aquilo que me interessa, é o meu clube, mas eu estou a sentir que existem muitos clubes e estou a ter conhecimento de muitos clubes que estão exatamente em situações idênticas à nossa. Jorge Castelo, para terminar este tema, vou pedir uma síntese. Não, uma síntese não consigo fazer. Não consigo porque eu acho que o nosso presidente Patrick já fez uma síntese em 40 minutos e já foi uma síntese já bastante sintetizada. A questão que eu coloco, eu ponho-me sempre como treinador de futebol. Eu sou treinador de futebol, não sou jurista, não sou advogado, de leis percebo muito pouco e, portanto, aquilo que eu acho é que é sempre lamentar que o Belenenses é um clube necessário na Liga Portuguesa, profissional de futebol. É necessário porque é lá o seu lugar. E, portanto, nós habituámos-nos a ver sempre o Belenenses nesses grandes palcos. E é com alguma tristeza, naturalmente, que uma pessoa naturalmente vê um Belenenses numa distrital. Isso é aquilo que eu tenho que lamentar. Todos estes factos foram agora expostos, trazem-me aqui uma questão, aqui é cada vez mais os clubes, não há equidade nos clubes. Não há equidade nos clubes. Significa que existem investidores que investem num clube e como é que esses investidores entram, porque é que entram, e depois como é que os clubes perdem, portanto, serem os sócios maioritários do seu próprio clube. Porquê é que isso acontece? Bom, naturalmente que haverá altos e baixos em cada momento de cada clube e que depois vai-se refletir na possibilidade de algumas pessoas tirarem partido dessas situações. E que lá está, clubes centenários e clubes com muitos anos de utilidade pública, não é? Há aqui uma questão de utilidade pública. E portanto eu vejo que eu comecei a treinar portanto, no Belenenses em 1981 comecei a treinar os iniciados no Belenenses e depois voltei ao Belenenses cerca de 25 anos depois, sendo responsável pela formação do Belenenses. Portanto, acho que foi em 2008 ou qualquer coisa. O que é que eu tentei fazer? Bom, tentei fazer uma coisa tentei revolucionar um pouco aquela área
porque o Belenenses tem uma situação geográfica fabulosa relativamente ao Benfica e ao Sporting. E ao Estrela da Amadora, ainda havia o Estrela da Amadora. Porquê? Porque o Sporting e o Benfica saíram de Lisboa. E o Belenenses está em Lisboa. E agora vocês reparem uma coisa que eu sempre verifiquei. Os jovens vão para o Sporting ou ao Benfica por causa do nome, por causa da camisola, etc, etc, etc. E porque têm qualidade, senão não eram escolhidos. Mas todos os pais se lembram de uma coisa importante. É quanto tempo é que eles perdem para ir fazer um treino ao Sporting e ao Benfica? Quanto tempo é que eles perdem no trânsito? Mesmo, eu sei que há carrinhas do clube que vêm buscá-los ao centro de Lisboa, que levam e trazem. Sim, senhor, os pais não gastam nada. Mas quanto tempo é que os jovens perdem de estudo, não é? Tempo de vida, porque passam tempo dentro de uma carrinha. E o Belenenses não tem esse problema. O Belenenses não tem nada desse problema. Passa ali autocarros, passam os elétricos, facilmente os jovens chegam ao clube. E então é um clube muito apetecível. Do ponto de vista dos pais, é um clube muito apetecível. Não digo daqueles pais que dizem que os seus filhos são todos Cristianos Ronaldos, não é? Então aí, claro, naturalmente. E tentou-se fazer uma pequena revolução. E a revolução era, na realidade, tendo os treinadores que tinham naquela altura, que era Rui Jorge, tínhamos, sei lá, tanta gente de qualidade, eu tive essa felicidade. E é engraçado porque nesse ano, ou nesses 3 anos que eu estive, muitos jogadores estão a jogar na Primeira Liga, muitos jogadores dessa leva estão a jogar na Primeira Liga. E naturalmente que sinto um pouco, qualquer pessoa sente uma nostalgia de não ter feito muito mais, porque realmente o Belenenses tem um potencial de localização de seres humanos que trabalham arduamente e a nossa aposta na formação, porque o Belenenses tem que ser um clube formador, fundamentalmente é um clube formador, e com isso poderá ganhar muitas vantagens económicas, muitas vantagens económicas. E nós, já nessa altura tentávamos e íamos fazer, que era colocar os júniores a jogar na Distrital, não de Lisboa, mas de Setúbal. Fizemos várias experiências a jogar, portanto, com equipas dessa área, porque iríamos acelerar o processo de maturidade daqueles jogadores. Mas tal como acontece em muitos clubes, há boas ideias, mas depois elas não andam porque alguém trava, ou porque alguém não está interessado, e o Belenenses pode, na realidade, se tiver pessoas, se tiver ideias e se tiver vontades, garanto que o Belenenses tem um potencial de futuro absolutamente enorme. Deixe-me só dar-lhe uma nota, professor, obrigado pelas suas palavras sobre o Belenenses, mas dar-lhe uma nota sobre o futebol de formação e as dificuldades que nós sentimos. Em primeiro lugar, nós fomos uma das 11 primeiras entidades em Portugal certificadas com o certificado de formadores de futebol pela Federação Portuguesa de Futebol. Nós, pelo Futebol dos Belenenses, e mais 10 SADs da Primeira Liga. Nós temos, apesar de estarmos em Lisboa e aquilo que diz ser verdade, do Benfica e o Sporting se terem deslocalizado, hoje, no futebol de formação, eu diria que a partir dos 15 anos, quase todos os miúdos têm empresários e têm uma panóplia de pessoas à volta deles a tentar gerir a carreira, entre aspas, não é? E nós sentimos muitas dificuldades nos últimos 4 anos no recrutamento. O professor, melhor do que eu, sabe que o grande segredo do futebol de formação passa pelo recrutamento. O recrutamento é identificar o talento, chegar lá primeiro, recrutá-lo e depois conseguir fidelizá-lo. E nós temos... muitas vezes conseguimos chegar primeiro, mas depois no recrutamento falhamos, porque hoje a nossa concorrência são todos os clubes portugueses, já não é só o Benfica e o Sporting, e desde os 14 anos. Ainda agora um miúdo nosso com 13 anos, portanto nem sequer conseguimos ter contrato de formação com ele, porque ele só fazia 14 anos em setembro, assinou, foi para o Porto, para o Futebol Clube do Porto. Um miúdo que para o ano seria iniciado A, não é? E nós, principalmente nos júniores, que é o patamar máximo da especialização e, portanto, ali logo antes do futebol profissional, nós, no recrutamento, em cada 20 miúdos que queremos recrutar, que identificamos talento e queremos recrutar, conseguimos recrutar 1. Perdemos atletas para o Rio Ave, para a Académica,
para o Passos de Ferreira, para o Vitória de Setúbal, para o Vitória de Guimarães, para o Braga, perdemos agora mais 2 para o Braga. Porquê? Porque em termos de infraestruturas esses clubes estão à frente do Belenenses hoje e depois têm uma equipe sénior na Superliga, que é o chamariz para esses miúdos. E eles percebem que há uma estrutura verticalizada até ao futebol profissional e nós perdemos sempre esses miúdos porque nós só lhes conseguimos com realismo oferecer uma carreira até ao sub-19. Depois não temos nada para lhes oferecer. Já agora, portanto, o avolumar desta querela entre o clube e a SAD nos últimos 4 anos, a nível de recrutamento, prejudicou-nos muito. Mas era exatamente, eu ia chegar exatamente aí. Ou seja, o recrutamento, como sabe, eu sei que o recrutamento é sempre difícil porque existe muita gente à volta disto, naturalmente que existe, mas também há uma coisa que não pode esquecer. Há muitos jogadores que depois entram nos grandes clubes, chamados grandes clubes, mas depois são no fundo, depois vão caindo, vão sendo, portanto, libertados. E eu, nessa altura em que estive no Belenenses, nós fomos buscar muitos jogadores ao Benfica e ao Sporting, mas mesmo muitos jogadores. E tínhamos essa vantagem, porque enquanto o Benfica ou o Sporting vinha comprar-nos o jogador ao Belenenses, nós íamos buscar os jogadores que eles não queriam, que era uma coisa fantástica. Era uma coisa fantástica porque nunca se esquece de uma coisa, nunca se deve esquecer de uma coisa. O Sporting e o Benfica têm grandes condições, como estava a dizer, mas tem uma coisa que o Belenenses tem. Eles não têm aquilo que o Belenenses sabe qual é? É que quando se junta 11 grandes jogadores, júniores ou juvenis ou de iniciados, os Sporting e o Benfica ganham por 8-0, 7-0. E isso não é formação nenhuma. Eu tenho muita pena, isso não é formação nenhuma. Nós não ganham. Pois não, mas a questão é essa. Pelo contrário, têm perdido muitas vezes. É que o Belenenses está num patamar em que os jogadores podem se formar do ponto de vista ofensivo e defensivo, não é? Porque se for ver um jogo do Benfica ou do Sporting, vai ver quantas vezes é que o guarda-redes do Benfica ou do Sporting faz uma defesa. Percebo o que está a dizer. Quantas vezes? Não, joga fundamentalmente com os pés. Ou seja, a sua formação e a sua maturidade é feita com os pés. Quando devia ser, mas era com outras partes do corpo. E o Belenenses tem essa possibilidade. Ou seja, dentro daquilo que é as impossibilidades do Belenenses, e quando falo do Belenenses, falo de outro clube qualquer do patamar do Belenenses, embora tenha essas dificuldades, tem outras grandes vantagens. É que o jogador que sai dali sai mais burilado do ponto de vista ofensivo e defensivo. Porque eu sei perfeitamente que a primeira coisa que, quando nós íamos buscar algum jogador, ou dispensado do Benfica ou do Sporting, sabe qual era a primeira coisa que a gente tinha de lhes ensinar? Primeiro, uma grande atitude defensiva e ofensiva. Porque eles só sabiam de atacar. E mais ainda, tínhamos de lhe dar uma injeção do ponto de vista psicológico, que era, como eles estavam sempre habituados a ganhar, quando nós sofríamos um gol, nós, neste caso, Belenenses, sofríamos um gol, o primeiro jogador a enterrar a cabeça debaixo da areia era esses jogadores. Porque eles não estavam habituados a perder. Ou seja, a maturidade competitiva só se ganha. Só para terminar, a maturidade competitiva só se ganha com obstáculos. Certo. Não se ganha com facilidades. E é isso que acontece nos Sporting e no Benfica, que muitas vezes a facilidade é tanta que os jogadores perdem a noção do que é ultrapassar obstáculos. E é preciso criar isso. E o Belenenses tem essa possibilidade. Uma vez que não tem capacidade, vai perdendo alguns bons jogadores no recrutamento, vai depois recuperar alguns que perdeu nesse recrutamento, mas tem sempre essa possibilidade de dominar essa dialética de ataque e defesa e de maturidade. Estamos aqui os dois neste contraditório. Professor, muito bem, olha, porque um bolinho do Catarino, o Sr. Carlos mandou-lhe extraordinário. Mas não é um obstáculo. É só um obstáculo. Posso só dizer aqui uma coisa ao professor, que é o seguinte. Também para ti. Eu penso que agora, não sei se o professor tem acompanhado nos últimos tempos, mas a realidade mudou um bocadinho. Hoje, as equipes de especialização do Belenenses, os iniciados A, os juvenis A, os júniores A e os juvenis B, ganham 90% dos jogos. E aquilo que nós temos sentido, e portanto ganhamos quase sempre. Temos mais dificuldades naturalmente com o Benfica e com o Sporting, a quem ganhamos algumas vezes, empatamos, perdemos, goleadas não sofremos. Mas sentimos também uma coisa interessante relativamente àquilo que fala dos dispensados do Benfica e do Sporting. Todos os anos o Benfica e o Sporting dispensam atletas e bons atletas, bons jogadores, por isso, por terem talento é que foram recortados num dado momento pelo Benfica e pelo Sporting, e nós estamos sempre muito atentos, como é lógico, é a nossa obrigação à lista de dispensas, nós conhecemos os miúdos todos, e aquilo que temos verificado é que aqueles que recortamos e que vêm para os nossos grupos de trabalho, regra geral, não conseguem jogar no Belenenses. Regra geral, não conseguem jogar.
têm muita dificuldade em conseguir jogar. Precisam dessa injeção de motivação, que o professor disse, e muito bem, porque muitos deles vêm arrasados do ponto de vista psicológico, e apesar de serem bons miúdos e bons jogadores, têm dificuldade, porque nós hoje trabalhamos a um nível muito alto e não é fácil entrarem na nossa equipa, não é fácil. Aqueles que têm vindo do Benfica e do Sporting são muitos mais aqueles que não conseguem jogar no Belenenses do que aqueles que se impõem, que são uma raridade. E, portanto, gostava de deixar esta nota, porque é verdade, e competir-me deixar aqui esta nota. Vamos lá ver, quando a qualidade das coisas vão subindo, vai subindo, a qualidade, sim, claro, o patamar ou a fasquia vai subindo e, naturalmente, exige a esses jogadores. Por isso é que eu disse aqui, continuo a batalhar nesta situação, o que é. Os clubes têm que olhar para a maturidade dos jogadores. Não é só se ele dribla bem, se ele conduz bem, remata bem. Não. Tem que se ver a maturidade futebolística. Voltar na cabeça. Vamos aproveitar agora esta deixa da maturidade e vou perguntar ao Carlos Diniz, vou mudar aqui a agulha. Estamos a 17 minutos do fim do programa. Vamos falar de Sporting um bocadinho. Vamos falar um bocadinho de Sporting. Sporting que continua na ordem do dia. Hoje teve um jogo de preparação com o Neuchâtel Xamax, perdeu 2-1. Há que dizer que o resultado é o menos importante nesta fase da época, onde as coisas ainda estão muito longe de estar definidas. Para já o Sporting recebeu o Bruno Fernandes, recebeu o Nani também, e nesta altura eu já perdi a conta aos candidatos, acho que já vai em 7 candidatos à presidência.